Sabia que você não assistiu Forrest Gump do jeito certo? E eu já vou te contar por quê. Fala, galera do bem! E é isso! Você já viu esse filme 10 vezes, sabe de cor a história da caixinha de bombom, sabe que a vida é o que acontece, mas e se eu te dissesse que você foi enganado? Quase nada do que você viu naquela tela ali existiu de verdade quando a câmera começou a rodar. O Forrest Gump ele não é só um drama clássico, ele é, na prática, um filme de ficção científica disfarçado de realidade. E o mais chocante aqui não é a tecnologia de 1994, é o fato assim, de que 30 anos depois, Hollywood parece que desaprendeu tudo que ele fez naquele filme. Eles trocaram a sutileza pelo espetáculo e, no processo, eles acabaram aniquilando a nossa capacidade de acreditar no que a gente está vendo ali na tela. O cinema de 94 não tinha o processamento de hoje, claro que não, mas tinha uma regra de ouro, que era o efeito visual como um servo, não como protagonista. Pensa ali naquela cena icônica da pena, né? Aquela pena voando lá. Hoje, ela seria feita assim, em menos de 5 minutos por uma IA ou por um estagiário de VFX e tal. Já em 1994, o Robert Zemeckis exigiu um estudo assim, exaustivo de luz, de física de movimento e uma paciência assim, de monge para que aquela cena não parecesse um amontoado de pixels ali na tela. E a multidão no Lincoln Memorial? Aquilo ali é uma aula de direção assim, completa. Não eram milhares de pessoas, eram apenas assim, dezenas de figurantes ali que foram filmados em pequenos blocos, reposicionados e depois foram colados assim, digitalmente. Só que o segredo não estava no software, estava no olhar do diretor, que exigia que cada figurante ali agisse como um ser humano único, um propósito ali e tal, e não como um modelo de preenchimento genérico de um motor gráfico qualquer. O erro do cinema hoje, galera, é exatamente o excesso de brilho. O CGI moderno ele acaba gritando assim, só como eu sou caro, assim, como eu sou poderoso e tal. E o Forrest Gump, na verdade, ele sussurra. Como diretor de cena, eu garanto para você uma coisa. Quando o efeito especial deixa de sussurrar e começa a gritar, é sinal que a história morreu. Pode prestar atenção. Talvez o melhor exemplo aí dessa ficção científica invisível seja exatamente o encontro do Forrest Gump com figuras como John Kennedy, como Lyndon Johnson, como John Lennon e tal. Hoje, a gente vê deepfakes aí rolando o tempo todo aí no TikTok e tal, só que em 94, colocar o Tom Hanks para apertar a mão de um presidente, né, falecido aí há 30 anos, era mais ou menos a mesma coisa do que levantar a bandeira e levar o homem à lua novamente. Eles não estavam só recortando um ator, eles tiveram que restaurar as imagens de um arquivo, ajustar o grão da película, né, para que a câmera casasse ali perfeitamente as duas imagens e tal. E a gente estava falando de coisas que rolaram nos anos 60. E né, teve aquele toque de mestre também, que foi exatamente a manipulação labial dos caras. Usaram dubladores, usaram deformação digital de imagem, tudo isso para fazer personagens históricos dizerem frases que eles nunca disseram, mas de um jeito que o cérebro aceita como sendo uma verdade absoluta. E por que tudo isso? Exatamente porque o foco não era o truque, era a reação do Forrest Gump ali, era a tecnologia servida à narrativa, e não o contrário. Quer um exemplo aí do que eu estou falando sobre o sentir o filme? Basta você olhar para o Tenente Dan, por exemplo. Hoje, o estúdio contrataria aí um ator, colocaria um par de meias verdes nele, daria um iPad na mão do editor e diziam aí, resolve aí na pós-produção. Em 94, isso foi um verdadeiro pesadelo logístico. O Gary Sinise ele teve que usar toneladas de tecidos azuis e muito mais do que isso, ele teve que atuar com limitações físicas reais. A cadeira de rodas foi modificada, os enquadramentos eram fixos, milimetricamente calculados ali para esconder as pernas do cara. E por que a gente ainda se emociona tanto com esse personagem? Porque o pixel, galera, não substitui o músculo. Quando o Tenente Dan sente dor, sente frustração, o ator sentiu a limitação física no set, ali na hora que ele estava filmando. E o cinema moderno esqueceu que o CGI deve ser a extensão da atuação e não o substituto dela. É a diferença entre uma prótese bem feita e um desenho animado colado na tela. E aí vem a pergunta. Por que um filme de 30 anos atrás parece mais real do que um blockbuster de 2026? E a resposta é bem simples. É o Vale da Estranheza. Hoje, a gente perdeu a textura, a gente perdeu a sujeira, a gente perdeu o erro. A vida real, galera, tem grão, tem imperfeição. E quando Hollywood tenta entregar a perfeição digital absoluta, o cérebro da gente grita, isso aí é falso. Não acredita não que você não está vendo exatamente o que está acontecendo aí. Forrest Gump usou a técnica para sustentar a realidade. O cinema de hoje, muitas vezes, ele usa a técnica para tentar esconder que o roteiro não tem alma. Definitivamente, Hollywood perdeu a mão da sutileza. E a gente, como público, está pagando a conta aí dessa plastificação
criação das histórias. A gente parou de ver pessoas e começou a ver ativos digitais. Resumindo, é isso. O sucesso de Forrest Gump ele não foi gerado pelo computador, foi o fato de que o Forrest ele funcionava como um observador neutro dentro de um mundo completamente caótico. A tecnologia estava ali, só que estava ali para garantir que a gente acreditasse que aquele homem simples estava de fato costurando a história do mundo. Era uma mentira técnica usada para servir uma verdade emocional. E daí a pergunta que eu te faço, né, para a gente debater aqui embaixo é a seguinte: você vai continuar aceitando essa plástica cinematográfica de hoje ou vai começar a cobrar do cinema a volta daquela sutileza toda? Qual é o outro clássico aí de infância que você desconfia que é uma mentira técnica tão bem contada que te convence até hoje? Vamos discutir aqui nos comentários. E não esquece, a mágica não está no computador, está no que ele tenta esconder. E a gente se vê no próximo set.